Bem, falaremos agora, portanto, dando continuidade à nossa palestra aqui sobre o concurso, né, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange Rio e Espírito Santo. Falaremos aqui um pouco sobre esta competência dos juízes e dos tribunais. Antes de mais nada, só queria lembrar que os tribunais regionais federais, que vocês agora cujo edital acaba de sair, cujo concurso, né, está aberto, é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Nossos tribunais regionais federais, de acordo com a Constituição de 88, eles estão distribuídos em 5 regiões. Não são as regiões geograficamente e politicamente divididas que nós aprendemos lá. O seu estudo em geografia, região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Não são essas regiões. As regiões são aquelas regiões abrangidas pelos tribunais. Então, por exemplo, nós temos 5 tribunais que, coincidentemente, o mesmo número de regiões geográficas que nós temos, mas no TRT, por exemplo, não são apenas 5. Por coincidência, os TRF são 5 também. Mas vamos lá. O TRF da 1ª região, ele está localizado em Brasília e abrange os seguintes estados. Minas Gerais, por exemplo, que é da região sudeste, abrange toda a região norte, ainda abrange alguns estados da região nordeste, como, por exemplo, Bahia, Sergipe. Então, é o maior tribunal em termos de abrangência territorial que nós temos. Não é à toa que há uma PEC, ou seja, um projeto de emenda constitucional em curso no Congresso, objetivando a criação de novos tribunais, exatamente porque tem se demonstrado que, por exemplo, esse tribunal da 1ª região, só a título exemplificativo, ele abrange territorialmente um espaço muito grande e acaba dificultando os jurisdicionados em muitos casos. Mas esse, então, o da 1ª região. O nosso caso aqui, deste concurso em andamento, é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, este, em termos territoriais, é uma das menores regiões que existem em relação à abrangência dos tribunais regionais federais. Temos o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange todos os estados da região sul, e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede lá em Recife, que abrange os demais estados da região nordeste. Mas, voltando aqui ao nosso caso, então, o nosso tribunal aqui, objeto da nossa palestra, desse concurso específico, é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, quem fizer o concurso vai poder optar em trabalhar no Rio ou no Espírito Santo. Bem, falaremos agora, então, da competência desses juízes e tribunais, assim, né, de forma bem genérica, para que vocês já possam ter uma ideia, já possam ter uma noção, já possam começar a se preparar mesmo para o concurso. Porque aqui já vão algumas dicas, um ponto que é muito cobrado, vocês verão aqui, tem várias questões aqui da FCC em seguida, e que ao longo dos anos, se pegarmos prova desde 2002 até 2011, em cada um dos anos em que a FCC realizou um concurso para tribunais ou para qualquer outro cargo em que tenha exigido esse ponto do programa de competência, foi cobrada alguma questão envolvendo essa competência desses tribunais e juízes. Então vamos lá. Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal. Está previsto lá no artigo 102 qual a sua competência. Ele é chamado guardião da Constituição, por quê? Porque nós adotamos aqui uma Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida? É uma Constituição que só pode ser alterada por um processo legislativo mais complexo, né, mais difícil, e exige um quórum mais qualificativo para se emendar, alterar a Constituição. Então, países que utilizam esse sistema mais rigoroso para modificar uma Constituição
utilizam, portanto, uma Constituição chamada rígida. Se existe uma Constituição rígida, uma Constituição que não pode ser modificada, que está segundo aquela concepção das normas feita por Kelsen, aquele famoso jurista, né, Hans Kelsen, jurista austríaco, já na década de 20, em que a Constituição está no ápice, no topo da pirâmide, e todas as demais normas infraconstitucionais, ou seja, normas que estão abaixo da Constituição, devem buscar o seu fundamento de validade na Constituição. Tem que passar por esse filtro constitucional. Se vou aplicar, por exemplo, uma norma de direito penal, processo penal, eu vou buscar o fundamento de validade nessa norma, eu vou interpretar essa norma à luz da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal tem principalmente, como diz a Constituição, ele não é exclusivamente o defensor da Constituição, porque ele julga outras questões que podem chegar a ele, mas sua função principal é de proteger a Constituição. E como que ele protege a Constituição? Protege através dos recursos próprios, através de ações diretas, que são interpostas junto a ele por pessoas legitimadas, como o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República. Então, essas pessoas são legitimadas a proporem ações diretas de inconstitucionalidade, em alguns casos, declaratórias de constitucionalidade. Nesse caso, se o Supremo julga aquela norma, aquele caso, através de uma ADIM ou de uma ADC, de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou de uma ação declaratória de constitucionalidade, aquela decisão dele vai ter efeito o quê? Erga omnes, ou seja, efeitos para todos. Qualquer pessoa que esteja submetida àquela norma vai, então, se beneficiar ou não daquela decisão. Então, por exemplo, se o Supremo diz que uma norma que institui ou que aumenta, que majora a alíquota do imposto de renda de 27,5% para 40%, alegando que aquela norma tem efeito confiscatório, se ele julga isso em uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, todos os contribuintes do Brasil que estivessem sujeitos, de acordo com a sua remuneração, a sua faixa de renda, sujeita àquela alíquota, vão deixar de pagar aquele tributo, porque o Supremo disse que é inconstitucional. Diferentemente, se ele faz esse controle através de um recurso extraordinário, ou seja, de um controle incidental, incidente tanto, ou seja, um controle, no caso concreto, aquela norma só vai valer para aquelas pessoas que estão litigando entre si. No caso, o contribuinte qualquer, José da Silva, que entrou com uma ação individual na Justiça, alegando a inconstitucionalidade daquele tributo. Se isso chega no Supremo e o Supremo julga em recurso extraordinário, naquele caso específico, que aquela norma é inconstitucional, aquilo só vai gerar efeito interpartes, ou seja, entre aquele José da Silva e a União, que é a ré naquela ação. E essa norma continua válida para todos, a não ser que o Senado, depois de reiteradas posições do Supremo, venha a suspender a sua eficácia, a sua aplicação, de acordo com o que prevê a Constituição no artigo 52. Bem, então o Supremo é este, o guardião da Constituição, ele tem essas competências. Tem o que cai muito em prova aqui em relação à FCC é a competência chamada ratione persone, ou competência por prerrogativa de função. Então, se cai alguma questão, competência ratione persone, eu não sei o que é isso. Competência ratione persone é competência em razão da pessoa. Mesma coisa que competência por prerrogativa de função. Então, o que essas normas procuram proteger não é especificamente quem está exercendo o cargo, mas sim a função, por exemplo, a função de presidente da República, a função de ministro de Estado, a função de chefe diplomático de caráter permanente, a função de comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, a função é que é a protegida, porque de acordo com as pessoas, né, que exercem essa função, o julgamento vai se dar por um tribunal diferente. Por exemplo, o presidente da República, nas infrações penais comuns, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós dizemos que a competência ratione persone, ou por prerrogativa de função, para julgar o presidente da República nas infrações penais comuns, é a do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um exemplo. E esse tipo de questão é muito cobrado pela FCC, seja em relação à competência do Supremo, seja em relação à do STJ. E essas é que têm sido mais batidas, a competência do Supremo e do STJ. Mas eu iria mais além, estudaria um pouco mais. Vamos estudar também a competência dos tribunais regionais federais e da Justiça Federal, ou seja, dos juízes federais, porque isso também, já que não tem caído em prova, nada impede que possa vir a ser cobrado em algum momento. Não só possa, como deva, porque é mais importante, porque vocês que atuem aqui
que irão atuar na primeira instância como servidores saibam a competência dos juízes federais, com quem vocês vão lidar diretamente, com a matéria que vocês vão julgar, do que a competência do Supremo, porque aquela, quem tem que saber é o Supremo. Então a banca tem que ficar até mesmo mais atenta a esse ponto e inteligente para elaborar as questões que realmente possam ser usadas na vida prática depois do servidor. Mas vamos lá, então o Supremo tem essa competência e nós vamos ver depois algumas questões e falaremos então mais um pouco sobre essa competência por prerrogativa de função ao analisarmos essas questões da Fundação Carlos Chagas. Então ele tem competência para julgar, só para antecipar, para vocês já irem guardando e quando formos ver as questões vocês já se lembrem. Então vamos ver aqui, por exemplo, no artigo 102, o artigo 102, vou abrir aqui a minha Constituição, quando fala da competência do Supremo, está lá. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, como eu falei para vocês, não é exclusivamente, mas é precípuo, é sobretudo, é principalmente, a guarda da Constituição. Cabendo-lhe, aí está lá. Inciso 1º, processar e julgar originariamente. O que significa isso, originariamente? Significa que aquela ação, aquele processo, ele vai começar já no próprio Supremo, isso que é competência originária. Ele não vai passar nunca por um juiz de primeiro grau, não vai passar por um tribunal de segundo grau, não vai passar pelo STJ, ela já vai ter início direto no Supremo. Sua origem, a sua fonte vai ser no próprio Supremo. Então, porque se compete a ele julgar originariamente, é porque não passa por nenhum outro tribunal antes dele. Já começa o julgamento no próprio Supremo. Esse exemplo aí de vários processos rumorosos, em que haja pessoas com prerrogativa de função sendo julgadas, o processo começa no próprio Supremo. Se há um deputado federal, um membro do Congresso, um ministro de Estado envolvido em algum crime, o julgamento já tem início no Supremo e não passa por nenhum outro tribunal ou juiz antes. Então, isso que é competência originária. Então, inicialmente, fala da competência na ação direta de inconstitucionalidade, que não é exatamente o que nos importa aqui. E letra B, do inciso 1º, fala nas infrações penais comuns, o presidente da República e o vice. Então, primeiro caso, o presidente e vice têm foro por prerrogativa de função no Supremo. Os membros do Congresso. Quem são os membros do Congresso Nacional? Deputados federais e senadores. Então, esses todos, se cometem crimes, serão julgados pelo Supremo. Seus próprios ministros. Próprios ministros de quem? Próprios ministros do Supremo. Se o ministro do Supremo, eventualmente, for julgado por alguma infração penal comum, esse julgamento será feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E o Procurador-Geral da República. Lembre-se, não são os procuradores da República como um todo. É o Procurador-Geral da República, é o chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, apenas ele, ou seja, uma pessoa única. Letra C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Então aqui já aparece uma terminologia nova, crimes de responsabilidade. O que é isso? Na verdade, crimes de responsabilidade não são considerados pela doutrina como crimes propriamente dito. São considerados infrações político-administrativas. Aquelas que dão sujeito, por exemplo, que sujeitam o dirigente ao impeachment, a uma perda do cargo, a perda da função, uma ineligibilidade, a proibição de se candidatar durante determinado tempo. Então, isso é uma infração político-administrativa chamada aqui pela Constituição de crime de responsabilidade. Então, nessas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, o Supremo também julgará os ministros de Estado. Quem são ministros de Estado? Os ministros das respectivas pastas, das respectivas casas. Ministro da Educação, ministro da Justiça, chefe da Casa Civil, que é também equiparado a ministério. Então, todos esses ministérios, se o ministro, nesses casos que saem na imprensa toda hora envolvendo possíveis irregularidades, se um desses ministros for julgado por alguma possível infração, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Repetindo, então. Ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, não fala nada de Polícia Militar nem Bombeiro Militar. São das Forças Armadas, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica. Ressalvado o disposto no artigo 52.1. O artigo 52.1, ele fala da competência do Senado, que vai julgar nos crimes de responsabilidade, em algumas hipóteses, ou a competência vai ser do Senado aqui. Aqui o 52.1
quando trata da competência do Senado, diz: compete privativamente, ou seja, apenas a ele, ao Senado Federal. Inciso 1º, processar e julgar o presidente ou vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, essas infrações político-administrativas, lembra o caso que nós tivemos do Collor, por exemplo, ele foi julgado pelo Senado sob a competência, né, por esse fato específico, pelo crime de responsabilidade, né, pela infração político-administrativa, foi julgado pelo Senado sob a presidência do ministro presidente do Supremo, mas o julgamento foi no Senado, em relação não ao crime comum, mas ao crime de responsabilidade. Bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Então, vocês têm que tomar muita atenção, muito cuidado, quando forem estudar esse artigo aqui. Porque, a princípio, compete ao Supremo julgar os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e o ministro de Estado. Mas, se o ministro de Estado, ele comete o crime em conexão com o presidente da República, o que é conexão? Uma ligação, um liame, um vínculo que ligue uma coisa a outra, seja de forma subjetiva, ligando a pessoa a outra pessoa, seja de forma objetiva, ou chamada também conexão probatória, quando as provas de um crime puderem influenciar na prova do outro. Então, quando houver essa conexão, esse liame, esse vínculo entre as infrações, por exemplo, uma hipótese, assim, um ministro de Estado ou um deputado federal se une com um particular, com um extraneu, ou seja, aquele que não exerce nenhuma função pública, se une a ele para cometer algum crime. Então, os dois estão ali cometendo um crime em conexão, eles são juntos cometendo aquele crime. É uma ligação, um vínculo, um liame ligando aquelas pessoas. Se a competência para julgar o presidente da República, que no caso é o Senado, no crime de responsabilidade, e ele cometeu o crime junto com o comandante da Marinha ou com algum ministro de Estado, por conexão, aquela competência será atraída para essas pessoas que não detinham, que não gozavam desse foro por prerrogativa de função. Então, num primeiro momento, o ministro de Estado e o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, se ele comete algum crime de responsabilidade de forma isolada, sem conexão, vai ser julgado pelo Supremo. Mas, se porventura ele cometeu o crime junto com o, por exemplo, presidente e o vice da República, e houver, então, portanto, uma conexão, aquela competência deixa de ser do Supremo e passa a ser do Senado. Uma questão muito boa para ser pedida, né, mais inteligente do que essas que são exigidas normalmente decoreba, literal do artigo. Uma questão que liga uma coisa a outra, que leva um pouco mais força um pouco mais, exige um pouco mais do candidato. Uma questão mais inteligente, portanto, e fiquem atentos, se caírem vocês não vão errar. Se há conexão, a competência pode ser alterada. E a pessoa que exerce determinada função, aquela função, aquele foro por prerrogativa de função, pela chamada vis atrativa, vai atrair para ser julgado junto com ela, pessoas que não detinham, que não gozavam desse foro por prerrogativa de função. A própria Constituição, portanto, ela é expressa aqui nesse particular. Bem, então vamos lá, essa competência do Supremo, como eu falei para vocês, de modo geral, em relação a esse julgamento. Lógico que o Supremo tem inúmeras outras competências, nós, né, teremos que ver isso, vocês têm que ler, estudar bastante a Constituição, particularmente essa parte que fala do Poder Judiciário e da competência. Temos também um órgão novo, criado com a emenda 45, né, o CNJ, então, falamos do Supremo. Agora, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que ele não tem função jurisdicional, ele não julga processos, recursos, nada disso. Ele tem função apenas administrativo-financeira. Ele faz um controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Ele não é órgão recursal. Se a parte entrou com ação e perdeu, não adianta ir para o CNJ reclamar. Pode reclamar sim, se o juiz demora a julgar, se o juiz de alguma forma ele entende que o juiz prejudicou, mas não em relação ao processo em si, à parte jurisdicional, mas sim em relação à atuação administrativa e financeira. Bem, o STJ, criado, portanto, como eu acabei de falar, com a Constituição de 88, tem como função principal a de uniformizar a jurisprudência no âmbito federal. O que significa uniformizar a jurisprudência? Significa
que é a jurisprudência? São o conteúdo, as decisões reiteradas de juízes e tribunais que vão formando a jurisprudência. Então, são esses julgados, esse conjunto de julgados repetitivos, reiterados, feitos pelos juízes e tribunais. Então, como nós temos vários juízes, várias justiças, juízes federais, juízes estaduais, justiça comum estadual, justiça comum federal, e juiz de primeiro grau, tribunais de segundo grau, tribunais regionais federais, tribunais de justiça. Muitos desses casos, dessas decisões, desses juízes e desses tribunais podem chegar ao STJ através de um recurso chamado recurso especial. E o STJ, então, ao analisar esses recursos, ele vai formando a sua jurisprudência, ou seja, a sua posição sobre aquele tema. E ao formar essa posição, ela vai vinculando, ela vai orientando os tribunais inferiores e juízes a julgarem daquela forma. Não que os juízes sejam obrigados a julgar daquela forma. De modo geral, os juízes têm autonomia, né, funcional para proferir seu julgado, salvo em algumas hipóteses em que a própria legislação, a própria lei, já veio atribuir, por exemplo, efeito vinculante a determinadas decisões, como as súmulas vinculantes do Supremo, não é isso? Em que o juiz é obrigado e deve, né, aquela súmula vincula, aquela decisão vincula os tribunais e juízes inferiores. Mas, de modo geral, os tribunais e juízes têm essa autonomia, essa independência funcional. Mas, se o STJ está julgando determinados assuntos de um determinado modo, o juiz sabe que a sua decisão chegar ao STJ estiver de forma contrária àquela jurisprudência reiterada do STJ, ela possivelmente será reformada. Então, o juiz passa, né, de um modo geral, muitos passam a seguir essa orientação. Por isso que ele vai ser o uniformizador de jurisprudência. Se, por exemplo, temos um Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgando um assunto de uma forma, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgando de outra forma, o do Rio Grande do Sul julgando de uma terceira forma, o mesmo assunto, isso chegando ao STJ, ele vai, obviamente, orientar qual é a posição que ele considera mais adequada. E os tribunais procurarão se adequar, portanto, àquela decisão. Isso que é a função principal dele. Em relação a essa competência, a esse foro por prerrogativa de função, muito cobrado, como eu acabei de falar, nessas provas da Fundação Carlos Chagas, qual é a competência do STJ? Aqui está, no artigo 105, que vocês, obviamente, quando saírem de casa agora, para qualquer lugar, vão levar debaixo de seus braços a Constituição e vão ler o artigo 96 até o finalzinho do artigo 129, 130, que trata de toda essa parte do Poder Judiciário. Ler, reler, e especificamente o 102, 105, 108 e 109. Se decorar, guardar isso aí, não podem esquecer. Então diz aqui, compete ao STJ, artigo 105 da Constituição Federal, processar e julgar originariamente, inciso 1º. Letra A, nos crimes comuns, os governadores dos estados. Então, se o governador de estado comete algum crime comum, vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça? Pelo TRF? Pelo juiz de primeiro grau? Não. Pelo STJ. Governador de Estado e Distrito Federal. E também nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça, dos estados e do Distrito Federal. Os membros dos tribunais de conta dos estados e Distrito Federal. Os membros dos tribunais regionais federais. Quem são eles? São os desembargadores federais. Dos tribunais regionais eleitorais e dos tribunais regionais do trabalho. Então, qualquer membro de qualquer tribunal de segundo grau, se comete um crime comum ou de responsabilidade, vai ser julgado no STJ. Então se for desembargador do TJ, desembargador do TRF, membro de TRE, desembargador do TRT, ou procurador regional da República, que atue junto a esses tribunais, que oficiem, ou seja, que atue junto a esses tribunais, serão julgados no STJ. E, além disso, os membros dos conselhos ou tribunais de contas do município e dos estados, e, como eu acabei de falar, membros do Ministério Público que oficiem perante tribunais. Então, o Procurador-Geral de Justiça, que oficie junto ao Tribunal de Justiça do Rio, não aquele que atua na primeira instância, mas que atue no Tribunal de segundo grau, se comete um crime, STJ. Então, essa competência por prerrogativa de função do STJ, prevista aqui no artigo 105. Os tribunais regionais federais e os juízes federais têm a sua competência prevista aqui no artigo
108 e 109. Em relação aos tribunais regionais federais, o artigo 108 prevê: compete aos tribunais regionais federais. Inciso 1º, processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição. Então, o juiz federal que atua no Rio ou no Espírito Santo está sujeito à jurisdição do TRF. Se comete algum crime, vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e não por um juiz de 1º grau, como ele. Incluídos aí os juízes da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho. Também um juiz do trabalho, se eventualmente responder a algum processo penal, o fará perante o Tribunal Regional Federal. Membros do Ministério Público da União, ressalvado em todo caso a competência da Justiça Eleitoral. Então essa competência aqui é genérica, mas se estivermos diante de algum crime eleitoral, cuja competência seja da Justiça Eleitoral, a competência passa a ser, portanto, como eles têm foro prerrogativa de função, vai para o Tribunal Regional Eleitoral. Então essa aqui é a competência, grosso modo, do Tribunal Regional Federal. E agora o 109, que é um artigo importante, que nós iremos ver agora mais detidamente, o que compete aos juízes federais, processar e julgar. Então este é o artigo 109, que fala dos juízes federais, que na verdade está tratando da competência da própria Justiça Federal. Aqui esses demais artigos vão tratar da competência dos TRTs e juízes do trabalho, dos tribunais regionais eleitorais e dos juízes eleitorais, dos tribunais e juízes militares. Recomendo, portanto, a leitura especificamente desses artigos por parte de vocês. E vamos tratar mais especificamente da competência da Justiça Federal. Este organogramazinho aqui trata, como já havia adiantado há pouco, da divisão dos tribunais regionais federais. Quais os tribunais que nós possuímos aqui, que são os TRF da 1ª região, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª regiões. Então, os tribunais regionais federais se dividem em 5 regiões, como já comentado. E a competência da Justiça Federal? Vamos ver então agora esta competência da Justiça Federal, bastante relevante e importante, está expressamente prevista no programa, no edital, provavelmente pelo histórico da banca da FCC, alguma questão desse JEI será exigida no concurso, seja para nível médio, seja para nível superior, seja da área judiciária, seja da área administrativa. Então vamos lá. A regra geral de competência da Justiça Federal está no inciso 1º do artigo 109. Diz lá: compete, a Justiça Federal processar e julgar, aos juízes federais. Aí diz o inciso 1º: as causas em que, vou ler diretamente aqui da Constituição, porque aqui no nosso slide tem um resuminho. Então lerei diretamente aqui da Constituição, para ficar mais fácil. Então está lá no artigo 109, inciso 1º: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, de réis, de assistentes ou oponentes, exceto as causas de falência, acidente do trabalho e sujeita à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, o primeiro ponto, vamos partir inicialmente da exceção. Se for alguma causa envolvendo falência, a competência vai ser sempre da Justiça Comum Estadual, independente de que o ente público seja a Caixa Econômica Federal, seja qualquer um desses entes aqui. Se envolver acidente do trabalho, ainda que o benefício vai ser requerido junto a uma autarquia, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia federal, mas por se tratar de acidente do trabalho, entra na regra de exceção, a competência deixa de ser da Justiça Federal e passa a ser da Justiça Estadual. Se for algum caso envolvendo crime eleitoral ou qualquer outra matéria eleitoral, a competência é da Justiça do Trabalho. Tem alguma relação de trabalho, qualquer outra daquelas previstas na Constituição, no artigo 114 seguinte, a competência será da Justiça do Trabalho. Então essas exceções aqui, independentemente do que aconteça, a competência deixa de ser da Justiça Federal. Mas a regra geral, portanto, como eu estava dizendo, é que causas envolvendo União, autarquias
empresas públicas federais, incluindo aí as fundações públicas, a competência vai ser da União. Então, se você quer discutir um tributo, por exemplo, um tributo instituído pela União, imposto de renda, quem compete instituir imposto de renda é a União. Então, se você quer discutir a alíquota do imposto de renda, ou discutir alguma hipótese de isenção, ou qualquer uma outra, quem é responsável por instituir e cobrar tributo? É a União, não é isso? Se é a União, você terá que entrar com uma ação contra quem? Contra a União. Se a ação vai ser contra a União é ré, naquela ação, a competência vai ser da Justiça Federal. Se, por exemplo, você tem lá um parente, tem um avô, foi contratado por alguém para atuar como advogado, ou qualquer outra forma queira buscar uma revisão de um benefício previdenciário, ou mesmo a obtenção de um benefício, uma aposentadoria por tempo de contribuição, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, você vai requerer esse benefício, esse pedido em face de quem? Do INSS. O INSS é o quê? É uma autarquia federal. Então, essa ação você vai propô-la onde? Na Justiça Federal, ou numa vara comum previdenciária, ou no Juizado Especial Federal, mas na Justiça Federal. E assim sucessivamente. Tudo que envolva alguma empresa pública federal, a própria União, ou alguma autarquia, incluindo também as fundações públicas federais, a competência será da Justiça Federal. Da mesma forma, em relação aos crimes, passaria aqui ao inciso 4º, quando forem praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de alguma autarquia ou empresa pública federal. Então, se há um roubo, um furto, por exemplo, contra a Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal é o quê? Qual a natureza jurídica dela? Uma empresa pública federal. Se é um roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal, há interesse, então, de uma empresa pública federal. A competência vai ser de quem? Da Justiça Federal. De outra forma, se o roubo é contra um banco privado, a competência é da Justiça Comum Estadual, um outro banco que não seja a empresa pública federal. As causas também envolvendo Estado estrangeiro, ou organismo internacional e município, ou qualquer pessoa domiciliada ou residente do país, serão julgadas pela Justiça Federal. Causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, também a competência será de um juiz federal e da Justiça Federal. Em relação à competência penal, será competente o juiz federal, ou seja, a Justiça Federal, para os crimes políticos e infrações penais também praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Então, qualquer crime, alguma fraude, por exemplo, contra o INSS, uma autarquia federal, roubo contra os Correios, ST, Empresa de Correios e Telégrafos, empresa pública federal, roubo, furto, fraude, estelionato contra a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, competência da Justiça Federal. Tráfico internacional de drogas, por quê? Crime previsto em tratados ou convenção internacional. Então, o Brasil tem vários tratados e convenções internacionais objetivando reprimir o tráfico internacional de drogas, objetivando reprimir o tráfico de mulheres e de menores, objetivando reprimir vários outros tipos de crimes. Então, nesses casos, quando houver um tratado ou uma convenção internacional, como no caso específico dessa convenção antidrogas, convenção para a repressão do tráfico de mulheres, tráfico de menores, de crianças, também a competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, um tráfico internacional de droga, alguém que tenta sair do aeroporto, algo muito comum, com a mala lá, com fundo falso cheio de drogas, ou então que tenha engolido várias cápsulas para tentar transportá-la para o exterior, ou qualquer outro meio, qualquer outro tipo de subterfúgio, tente fazer uma comercialização, um tráfico internacional de drogas, se aquela pessoa for presa em flagrante, como é muito comum ocorrer, nos aeroportos, competência da Justiça Federal, de uma das varas federais criminais. Esse inciso 5A, incluído pela emenda 45, causas relativas a direitos humanos, também julgados pela Justiça Federal, mas há uma peculiaridade, porque essas causas relativas a direitos humanos, é necessário que haja uma representação para esse fim,
feita pelo Procurador da República, e que essa pedido seja feito junto ao STJ, vai caber ao STJ analisar se realmente aquele caso deve ser deslocado ou não para a Justiça Federal. Aquele caso daquela Dorothy Stein, que foi morta, né, lá no Pará, houve um pedido desse, mas o STJ entendeu que a Justiça Comum Estadual estava julgando adequadamente e que não seria o caso de alterar a competência para a Justiça Federal.